Fala, Rovai! Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30, queridos, queridas e querides. Tá começando a começam as especulações para saber quem serão os candidatos a presidente da República. Mais do que isso, quais serão as chapas presidenciais? Bolsonaro terá condições de ser candidato? O Caiado vai sair com o vice, o cantor sertanejo, lá o Gustavo Lima. O Lula fica com o Alckmin. E aí, no meio dessas histórias todas, surgiu aí esses dias uma matéria do Ismael, lá que tem o blog do Ismael no Paraná, em Curitiba, dizendo o seguinte, que o PSD de Kassab e Ratinho Júnior está cada vez mais lulista. Opa! E aí, o Cláudio Humberto, hoje, na Rádio Bandeirantes, se especula o seguinte, que o Ratinho estaria se insinuando para ser vice do Lula. Opa! Será possível? Olha, como o Juliano Medeiros disse, não é uma operação simples, não é. Porque o PSD, na verdade, não é um único partido. Ele tem fragmentos de partidos no seu. Então, tem gente que é lulista e tem gente que é extremamente bolsonarista. O Kassab equilibra isso de que maneira? Deixando que cada um apoie quem bem entender para presidente da República, enquanto não tiver um candidato, como o MDB, ainda quando era PMDB, fazia o tempo todo, dando espaço para diferentes estados da federação caminharem da maneira que acharem melhor e tentando fazer a maior bancada possível de deputados para, dependendo de quem venha a ser o candidato eleito, ele, independente de quem venha a ser, ele tem a força para barganhar, porque teria uma quantidade razoável de deputados. O que o Kassab fez foi reeditar o antigo PMDB. Aliás, as más línguas diziam, quando foi criado o PSD, que quem estaria por trás era o Mercadante, que na operação da construção do partido para fortalecer o governo Dilma e deixá-lo ser menos dependente do PMDB. Ao fim e ao cabo, nunca não se sabe se o Mercadante de fato atuou nesse sentido, estimulou o Kassab a fazer o partido ou não, ele nega, mas ao fim e ao cabo não deu certo, porque o Kassab, que era ministro do governo Dilma, acabou apoiando o impeachment de Dilma e o seu partido também. Enfim, o que está colocado agora é se o PSD vem ou não com o é muito difícil. Agora, se vier, não tem candidato melhor para vice do Lula do que o Ratinho. Ratinho tem, se vier, olha, veja, eu não estou defendendo. O Rovai está defendendo o Ratinho, o filho do Ratinho, o Ratinhozinho, para vice. O que eu estou dizendo é o seguinte: ele daria para o Lula um apoio forte num estado onde o Lula tem grande rejeição. Sim, o Paraná é um estado inóspito. O Sul se tornou inóspito para os partidos progressistas. Com o Ratinho de vice, você diminuiria o fosso, a diferença, provavelmente, de votos ali no sul do país entre Lula e um possível adversário, que pode ser Tarcísio ou Bolsonaro. Obviamente que, se o Tarcísio for candidato, o PSD do Kassab vai com Tarcísio, ou a boa parte do PSD, né? Porque aí, por exemplo, o PSD da Bahia não vai.
vai com Lula, porque ela precisa do Lula para se eleger na Bahia. Precisa no Nordeste, quem é candidato do PSD no Nordeste precisa de apoio do Lula, precisa dos votos da influência petista. Então, provavelmente ficaria de um lado o PSD do Nordeste e do outro o PSD do Sul-Sudeste. Essa é a divisão que não é ideológica, é por votos. Mas se, porventura, ele fechasse essa chapa, o Tarcísio não sendo candidato um Eduardo Bolsonaro da vida, e o PSD decidisse caminhar com Lula, seria, de fato, uma chapa muito, muito forte, muito difícil de ser derrotada. E aí o Alckmin iria para o quê? O Alckmin poderia disputar o Senado, o Alckmin poderia disputar o governo de Estado. Rovai, você acha que essa é a tendência? Não, não acho. Acho muito difícil isso se realizar. De qualquer maneira, difícil ou não, nós estamos aqui para analisar até as especulações, porque aonde tem fumaça na política, em geral tem fogo. E, de fato, né, como diz aqui o meu amigo Ismael, lá do blog do Ismael, ele vai dizendo, ó, PSD lulista, né, que é a aproximação do Lula, tem o PSD de Minas é lulista, o PSD do Rio de Janeiro, com Eduardo Paes, é lulista, e o PSD do Nordeste é lulista. O PSD de Minas é o Rodrigo Pacheco, né? Tem ali inclusive o Lula defende a candidatura dele para governador de Minas Gerais. Tem também o ministro das Minas e Energias, que é o ministro Alexandre Silveira, que é do PSD de Minas. Então, Minas, Rio de Janeiro, se entra o Paraná além do Nordeste, mesmo que o Ratinho não seja o vice, se ele decidir por apoio ao Lula contra um candidato como um dos filhos do Bolsonaro, aí a estrada para a reeleição do Lula fica melhor pavimentada. Enfim, era isso que tínhamos para hoje nesta sexta-feira, 14 de março de 2025. Encerra-se assim o Fala Rovai. Beijas e beijos, beijas, beijos e beijos a todas, todos e todes.